Como seu pai, ele é pastor e ele foi pastor em mais de uma igreja, provavelmente você teve que se mudar, né, de cidade Uhum. em cidade. Uma experiência que eu não tive. E o que eu queria saber, como isso afetou a sua vida? Pois infelizmente eu já vi, isso até é um alerta, eu já vi muitos filhos de pastores que, não que isso afastou eles de Deus, mas fechou portas para o ministério. Pois muitos filhos de pastor eu já conversando, ele já falou, olha, quando eu era novo eu não tinha amigos, isso me afastou, assim, deixava muito triste, por isso eu não quero isso para os meus filhos. Então, Uhum. como que foi esse lidar para você, já que hoje você está no ministério? Então, sim, eu na minha infância eu tive algumas mudanças. Eu nasci em Curitiba, mas com 24 dias de nascido nós fomos para a Tabatinga, que eu já falei lá que era fronteira entre Peru e Colômbia. Então, até quando eu era bem criança, a minha mãe fala, né? Eu tenho pouca lembrança disso, bem, é só uns flashes. Mas minha mãe fala que a gente saía de Tabatinga e ia fazer compras do mês em Colômbia, na Colômbia. E lá eu conseguia conversar com as atendentes lá do mercado e falava em espanhol, né? Então isso era um ponto legal. Olá! Hoje em dia já Praticamente um colombiano. não é quase. Não, mas daí isso que tá. Depois que a gente para de falar, perde tudo, né? Então hoje eu entendo, mas não consigo falar. Mas então, depois, então lá nós passamos, eu acho que foram 7 anos. Eu posso estar, as datas vão ser mais ou menos, tá? Porque eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foram 7 anos. Meu pai pastoreando a igreja lá em Tabatinga. Depois disso nós fomos para Manaus, até meu pai achar um ministério para ele. Ficamos, eu acho que 6 meses em Manaus. Meu pai é manauara, então a família dele inteira estava lá. Foi onde eu tive algum contato com os meus avós, meus tios por parte de pai. Então subimos depois de 6 meses para Boa Vista, Roraima, onde passamos mais 7 anos, 7 anos e meio, alguma coisa assim. E depois voltamos para Curitiba, que é onde eu fiquei até me casar, né? E hoje em dia eu estou aqui em Apucarana, que é parte norte, ali interior do Paraná. Então sim, tivemos bastante mudança. Como isso afetou nas minhas amizades? A grande questão é que afeta bastante. Eu tive em Tabatinga mesmo, como eu saí de lá mais cedo, eu não consigo lembrar de algumas pessoas lá. Até eu dei um pulo lá alguns anos atrás, e algumas pessoas falavam, lembra de mim? Eu falava, não lembro. Não lembro. Acabou com a Tem que alegria. ser sincero, né? Não dá pra Falar o querer quê, né? agradar. Mas de alguns até lembro, mas sabe, flashes só. Já em Boa Vista, eu já criei mais amizades com, digamos, um grupo maior, mas não tão grande assim, de pessoas, que depois de 7 anos eu perdi praticamente o contato com eles. Eu tenho algumas pessoas que eu ainda converso bem de vez em quando. E em Curitiba, na igreja mesmo, eu fiz basicamente, na igreja, um amigo, que inclusive hoje foi essa pessoa, esse meu colega, está, até onde eu sei, desviado. Eu não tenho mais contato com ele, não sei nem onde que ele está, mas ele se afastou completamente. E daí em Curitiba também foi quando eu comecei a ter mais contato com a parte da família da minha mãe e consequentemente com o Eliel. Daí por isso que até hoje um dos meus maiores amigos, além do Eliel que eu conheci antes do seminário, são os do seminário, né? São basicamente os meus maiores amigos. Então sim, afeta bastante essa questão de amizade, e não só a amizade, mas até a questão da família mesmo. Eu sentia muito, assim, no sentido de tristeza, quando na escola ou em algum outro lugar o pessoal falava sobre, por exemplo, comidinha de vó. Todo mundo gosta de comidinha de vó. E eu pensava, eu acho que eu nunca comia comida da minha avó. Se eu comi, eu não me lembro, porque eu não tive contato com a avó, não tive contato com tios. Até hoje eu não sei, a maioria dos nomes dos meus tios eu não sei. Meus primos mesmo eu conheço poucos, sabe, que eu tenho contato, então, raros. E isso é alguma coisa que me fazia
realmente me deixava para baixo, me deixava triste. E como o pastor N falou, ó, não só por conta das mudanças, também, mas não só, mas também por conta do próprio peso que o ministério traz em si, eu fui uma das pessoas que não queria o ministério. Eu entrei no ensino fundamental e tudo, concluí. No ensino médio, eu já estava pensando lá na frente, tudo. Até meu pai sugeriu, tenta fazer um técnico. Falei, tá bom, vou tentar. E tentamos achar alguns. Tinha um que é mais próximo de casa, que era técnico em pedagogia. Acho que era isso, não, licenciatura. Não, sei lá. Era alguma coisa assim de aula. Como é que chama? Vou saber. Tua memória não é boa. Vamos tentar lembrar. Tá bom. Deixa pra lá. Continua. É de O dar que aula você lá. lembra? E daí tinha um outro mais distante, que era informática. Eu, desde sempre, gostei de informática e era alguma coisa que eu sempre percebi que eu tinha facilidade. Lá em Boa Vista, com o computador do meu pai era bem antigo. Na época, ou bem antigo hoje, né? Na época eu não sei se era, mas tinha uns coleguinhas lá que às vezes quando a gente ia jogar e tudo, eles pediam para eu fazer as coisas, porque eu já conseguia, por mais que não soubesse nada, né? Então, eu sei que eu fiz o ensino médio com o técnico integrado e naquilo lá começou a me abrir os horizontes. Comecei a ver sobre a parte de hardware, que eu gostava, mas eu não me via trabalhando com aquilo, e a parte de software. Então eu falei, eu vou ser programador, e esse é o meu alvo. Quando eu chegar a ser programador, aí eu vou ter alcançado o alvo da minha vida. E comecei nesse rumo. Então, já no terceiro, quarto ano do técnico, eu já sabia programar e fazer muita coisa que o resto da classe não sabia, ou poucos da classe sabiam. Porque eu em casa ia lá, procurava como é que fazia. Comecei com um estagiário numa empresa e daí eles me deixavam assim mais livre, né? E eu ia fazer o quê? Estudar programação, estudar linha de código no Linux, como que fazia .shell e tudo. Gostava disso, era nerdão mesmo. E sou eu, e gosto de saber, e gosto de dizer que sou. A gente fazendo cara de inteligente, entendendo todos esses termos. Sim, com certeza. A gente só deixou porque você estava muito empolgado, estava muito bonitinho, mas pode continuar. Foi mal, desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, e daí eu com a vida planejada, eu não queria saber de me tornar pastor, missionário, não. Eu atuava na igreja, mas eu confesso que nem era alguma coisa assim que eu me dedicava tanto. Era mais porque eu sabia fazer algumas coisas, eu tinha certa facilidade, talvez até de liderança ali e tudo. Isso é uma coisa bem interessante, que crianças que são ali criadas no ambiente religioso, pelo menos eu falo do batista regular, que é o que eu sei, geralmente se consegue se desenvolver melhor em falar em público, em ajudar na liderança e tudo mais, e eu tinha isso. Mas não me via jamais pensando em um dia me tornar pastor ou qualquer coisa. E até que um dia o Eliel conversou comigo sobre... Aí ele falou, eu acho que eu sou chamado para o campo. Eu falei, muito legal, vai na fé, eu fico aqui olhando. Vai com Deus, né? Vai com Deus. E eu não queria. Mas Deus começou a trabalhar nisso para que eu mudasse a minha mente.